Vocês gostaram? Eu tava bonito? É que eu confundi que era revisão de neném e tal, daí eu vim vestido de neném. Tem uma outra coisa que eu já vou avisar pro pessoal ficar um pouco assustado, tá? Eu já deixei a minha conta do banco com o Halber para qualquer tratamento psicológico, alguma coisa que se decorrer a partir disso aqui, vocês podem conversar com o Halber que vai estar tudo ok, vai cobrir esses problemas que eu possa ter gerado na vida de vocês, tá? Segurado, tá, gente? Ele me autorizou a fazer isso. Pessoal, depois da brincadeira, dá umas balinhas pra vocês aí, né? Ah, vocês querem mais bala? Pô, né? Então hoje a gente vai dar aula sobre isso. Depois vai ter mais. Agora eu me senti com dupla função, né? Papai Noel e bebê, né? Então, calma, vamos, que eu não sou tudo isso. Gente, belezinha com vocês? Gente, a gente fez essa brincadeirinha aí para descontrair um pouco, né? Tirar um pouco o foco. Última aula do dia, a galera já não aguenta mais estar aqui, né? Daí ainda vem um gordo vestido com fraldão da aula para vocês, né? Pelo amor de Deus. Não tem, tá? Tu não viu o Pereto trabalhar no correio para conseguir viver? Eu não trabalho no correio, tá? Pessoal, eu vou pegar o negocinho aqui pra gente falar um pouquinho do que a gente veio fazer aqui, tá? Vocês vieram aqui fazer alguma revisãozinha rápida dos principais, não vou dizer macetes, né? Porque na história, macete é um pouco complicado, tá? Para quem não sabe, quem não é meu aluno, fora dessas figuras aqui, outras figuras lá ao fundo, né? Ou que já foram meus alunos, né? Aqui, enfim, tem uma galerinha aí, essa galera que não é, né? Vocês tiveram sorte, tá? Pessoal, assim, meu nome não é Quindim, tá? Minha família me batizou um dia com um nome, né? Eu tenho o nome de Lucas, né? Mas todo mundo me chama de Quindim, podem ficar à vontade. O que eu vou fazer com vocês hoje, não se preocupe, que não tem nada relacionado à minha figura, tá? Ao meu personagem. Eu vou tentar fazer com que vocês peguem alguns macetes legaisinhos, algumas coisinhas, talvez dê um brilho, assim, lá no final, sobre o Enem, tá? Que é uma etapa um pouco complicada, ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de uma prova de ciências humanas. Pô, o cara pega, tá fazendo prova ali, abre a prova de ciências humanas, tu olha aquilo, meu Deus, né? Tem a Bíblia escrito ali, né? Tu olha aquele troço, ai meu Deus, não vai dar tempo. Daí tu olha pro lado, sempre tem um japinha, né? Um nipônico fazendo aquela prova assim, destruindo na prova. Daí tu olha e já começa a ficar desesperado, meu Deus, né? Socorro, tá? Pessoal, calma, tá? Calma que vai dar tudo certo, tá? Se vocês seguirem as coisas, ou algumas das coisas que eu falar aqui, talvez vocês consigam tacar o terror no nipônico, né? Daí já é um pouquinho melhor, tá? Que situação deplorável para dar aula, né? Parece um mendigo, se me jogarem num canto ali, eu ganho umas moedinhas. Pessoal, o que acontece aqui? Tem uma bala aqui. Essa música que vocês cantaram, coisa arquitetada por aquele Beavis, vai ter volta. Vai ter volta. E eu nem uso calcinha. Eu prefiro não usar. Tá? Gente, o que acontece aqui, né? Pessoal, falou a história do Brasil, que é o que eu vou falar hoje, tá? Eu não vou falar tanto de história geral, vai ter outro dia para falar história geral. Então eu vou falar história do Brasil. Pessoal, 3 grandes períodos: colonial, imperial, republicano e deu pra bola. Nós temos que lembrar, por exemplo, o que tem de importante em cada um desses períodos. E deu, tá? E é o que a gente vai tentar fazer hoje. Pessoal, não vamos se ater tanto a isso, tá? E eu já quero falar alguma coisa antes de falar um pouco sobre isso aqui. Pessoal, é de conhecimento de todos que em média 70% a 80% da prova de história, tá, no Enem, é de história do Brasil, tá? Tem algumas médias, por exemplo, de
questões que já caíram durante os outros Enems, mas o Enem não é muito de seguir esses padrões aí, tá? Por exemplo, tá? Brasil pré-colonial, que é essa parte aqui, não caiu nenhuma questão até hoje, tá? Brasil colônia já caiu algumas, 2, 3 questões. Tem uma predominância de questões de Brasil imperial e Brasil republicano, mas daí republicano divide todos os períodos que a gente fala sobre a República Brasileira, então é uma gama de coisas muito grandes, tá? Hoje, tá, pessoal, hoje, por exemplo, neste ano, tem alguns eventos especiais na história do Brasil que são importantes de serem lembrados, tá? Por exemplo, ditadura militar, golpe militar e ditadura, fato pela questão dos 50 anos da ditadura, do estabelecimento da ditadura no país, então é importante que vocês lembrem e deem uma relembrada nesses conteúdos. E também, pessoal, isso vale para Getúlio Vargas, tá? 60 anos do suicídio do Vargas, que foi em 1954. Esses dois eventos, eles podem ser corriqueiramente lembrados durante uma prova, é importante que vocês lembrem disso, tá? Fora essas questões, pessoal, é sempre importante dar uma olhadinha no geral. Geral lembrar o quê, pessoal? O Brasil, nos seus 30 primeiros anos de colonização portuguesa, não foi colonizado, tá? Os portugueses chegaram aqui, beleza, olha, não tem ouro, tem índio pelado, não me interessa porcaria nenhuma aqui, tá? Pegaram o pau-brasil, exploraram o pau-brasil e foi mais ou menos isso durante 30 anos dentro do país. Depois disso, pessoal, nós vamos ter a colonização mais efetiva, que é o quê? Começa a ter crise nas colônias tradicionais dos portugueses, lá nas Índias, aquelas coisas mais que estão mais tempo explorando, os caras começam a quebrar. Daí começou assim a olhar para o Brasil já de uma forma mais, que nem aquele cara que tem 2 namoradas, né? Tem uma namorada gostosona, assim, que dá bola para ele fica olhando para lá, e a baita namorada, né? Daí tem aquela outra namoradinha que é o casinho, né? Que tu fica assim, né? Daí a namorada gostosona vai lá, te dá um pé na bunda e tu começa a olhar para a outra. É o que tem, né? Então, é mais ou menos por aí que o Brasil vai começar a fazer o quê? Essa questão da colonização efetiva. Tu não consegue ter lucro, por exemplo, com as outras colônias, tu vai buscar o lucro numa outra colônia que está ali e buscar fazer efetivar essa colonização. Nisso se criam algumas coisas, tá, pessoal? No seu período de auge, exclusivismo colonial, do pacto colonial, tá? Aquela coisa, a colônia sempre ganha, né? O colonizador sempre ganha da colônia, numa relação de balança comercial favorável, tá? Escravidão indígena, no começo, predominando até 1550, depois a introdução do negro como elemento de escravidão, tá? Até porque, conforme vai se estabelecendo, se especializando no trabalho, fica difícil de usar o nativo como membro de escravo, tá? Uma dicasinha para vocês lembrarem da questão econômica, isso aqui vale para todo o Brasil colonial. O Brasil colonial é como mel, tá? 3 características: monocultura, escravidão e latifúndio. Isso rege o sistema econômico do Brasil colonial. Então é uma teteiazinha que nem um mel, tá? Então lembra de mel, lembra do sistema econômico do Brasil colonial, tá? Pessoal, o que acontece aqui, tá? Nós vamos ter também a ação dos padres jesuítas, a criação de capitanias hereditárias. Então lembrado daquele mapinha dividido em vários lugarzinhos que só 2 capitanias hereditárias dão certo, né? São Vicente e Pernambuco, as outras fracassam por uma série de motivos, ok? Pessoal, e também nós temos que entender que Salvador é a capital desta colônia a partir da efetivação disso. Alguma dúvida aí? Não? Eu vou descer um pouquinho, tá? Porque eu gosto de caminhar um pouco. Tu vai embora, não me abandone, não faz isso, eu vou ficar triste, vou cortar os pulsos, tá? Amor, olha que lua cheia, é redonda. Pessoal, vamos lá. Gente, piada interna, tá? Vamos parar de piada interna, senão os outros não entendem, tá? Vamos fazer piada que todo mundo entende. Oi. Eu pareço mais humano, né? E também estou sujando mais as minhas calças e o meu pé vou ter que ficar esfregando quando chegar em casa. Pessoal, e para mim esfregar o pé é uma dificuldade. Eu tenho um tanquinho aqui que prejudica um pouco essas noções. Pessoal, o que a gente começa aqui também? Quando a gente fala em efetivação da colonização no Brasil, é expansão territorial, principalmente por 2 coisas: ação dos bandeirantes, ação dos pecuaristas. Professor, como é que um gado resolveu o problema de expansão territorial no Brasil? Gente, tu precisa ter áreas de cultivo, de criação desse gado, então tu vai expandindo para o interior para que eles não prejudiquem as plantações, óleo de cana, de açúcar, essas coisas todas. E aqui no Rio Grande do Sul, por causa da introdução do gado pelos padres jesuítas nas primeiras missões que não dão certo.
tá? Então essas coisas estão importantes aí. Pessoal, início do ciclo do açúcar a partir do século XVII, com a introdução do ciclo do açúcar, das primeiras revoltas coloniais, revolta de Beckman. Pessoal, para esse ano, assim, uma dica essas revoltas coloniais não se preocupem tanto, tá? Eles não são tão pontuais. Na prova do Enem ia ficar pedindo tanto isso, então não se preocupe na hora de revisar tanto isso, tá? Pessoal, também o período colonial marca algumas invasões estrangeiras, 2 invasões francesas e 2 invasões holandesas, tá? A invasão do Rio de Janeiro, a invasão do Maranhão pelos franceses e a invasão da Bahia em 1624 pelos holandeses e a invasão de Pernambuco, que é a que obtém sucesso, tá? Que vai iniciar aquele período da administração de Maurício de Nassau, que só é expulso com a expulsão do Maurício de Nassau e a insurreição pernambucana em 1645 a 1654. Ponto importante a ser lembrado, tá, pessoal, sobre o período colonial. Talvez, por causa das polêmicas que se aconteceu aí no Brasil sobre as discussões das variações étnicas, racismo, essa coisa toda que existiu no Brasil, talvez se retome algumas coisas do processo colonial e imperial sobre a questão da escravidão, tá? Então é importante dar uma olhada nisso, no processo de resistência afrodescendente, no processo de escravização dos indígenas. Essas coisas são importantes a serem revisadas, levando em consideração o que a gente tem de macrotema dentro da mídia do Brasil. A gente sabe que o Enem leva muito em consideração essas questões de mídia para elaborar e puxar questões, tá? Ou datas comemorativas ou imprensa, tá? Então é importante lembrar da resistência negra, que tem como seu grande exponencial o quilombo dos Palmares ou os outros quilombos que são formados no Brasil durante esse período. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Não estou indo rápido demais? É porque eu falo rápido, tá, gente? Eu sou um português maldito, tá? Que fala rápido demais. Pessoal, chegamos ao período de crise. Olha que coisa bonita, tá? O que acontece na crise do Brasil? O que tu quer? Tu quer um beijo? Lindo. Maravilhoso. Tá? Se a minha mãe ou meu pai me vêm fazendo isso, tudo que eu fiz hoje, eu perco toda a minha herança, que não é nenhuma mesmo, então não vai estar valendo nada. Pessoal, o que acontece? Toma maconha. Tu quer bala? Depois, menos de bala. Meu Deus! Pessoal, o que acontece aqui? A gente resolveu o problema. Vai jogando, é festa, é delícia. Pessoal, aqui, ó, tu tá de preconceito pro lado aqui, vamos, joga pra cá. Pessoal, fundo. Tá bom, parou, chega. Pessoal, vamos lá. Gente, crise do sistema colonial. Pessoal, o que acontece aqui? Do século XVIII ao século XIX, tá? Nós vamos começar a ter uma influência estrangeira, a penetração das ideias iluministas, que vão começar a gerar algumas crises e críticas ao sistema colonial. Em que sentido, tá, pessoal? Nós vamos ter também com isso o início do ciclo do ouro. Pessoal, importante lembrar disso. Quando começa o ciclo do ouro em Minas Gerais, tu tem uma transferência, tá, de ciclo econômico. Em que sentido, tá? Não é mais agora o centro econômico do país, a região nordeste, e sim a região sudeste. Então isso é uma coisa importante. Muda o eixo econômico do país, tá? Pessoal, essa administração do ouro também tem que criar uma complexidade administrativa que está presente nas intendências das minas e na casa de fundição, e também traz consigo algumas revoltas. Emboabas, Mascates e Filipe dos Santos. Emboabas e Filipe dos Santos estão ligados à questão do ciclo do açúcar, e dos Mascates está ligado à crise que Pernambuco está se estabelecendo por causa da queda do açúcar a partir do início do século XVIII, ok? Pessoal, o que nós temos aqui no meio também? Tratado de Madrid, tá? Onde Portugal e Espanha vão fazer um acordo de troca dos 7 povos das missões para, com a colônia do Sacramento, que era portuguesa. Isso vai gerar um conflito muito importante aqui para o estado do Rio Grande do Sul, que chama-se Guerra Guarani, tá? Outro elemento importante da crise colonial são as reformas pombalinas, tá? Que previam uma intervenção maior do colonizador na colônia chamada Brasil. Vamos passando. Pessoal, como muda o eixo econômico, também muda a capital. Agora Salvador não é mais a capital, e o que passa a ser a capital agora é o Rio de Janeiro, a partir de 1763. Pessoal, nesse mesmo tempo,
temos o alvará de proibição de manufaturas, tá? Que é um alvará criado pela Dona Maria a Louca, né? Que é a mãe do Dom João VI, que proíbe no Brasil qualquer estabelecimento, qualquer criação, qualquer construção de manufaturas, criando uma dependência muito mais extremada com Portugal, tá? Pessoal, revoltas anticoloniais nesse período, sempre importante lembrar, Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana, e que marca, tá, pessoal, chegando ao fim aí, e o que marca realmente essa crise, que é a vinda da corte portuguesa, tá? Está relacionado à questão da Revolução Francesa, invasão de Napoleão a Portugal, força com que a corte portuguesa fuja para o Brasil e estabeleça uma nova composição de governo. O que isso gera? Isso gera mais autonomia para a colônia e dá a gênese, entra aqui, tá, o germezinho da independência. Tá? Isso é uma coisa importante que você saiba. Vai causar algumas transformações políticas, sociais, culturais no Brasil, tá? E também é o período que marca algumas transformações nisso.